Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago aqui. Como prometido, vou continuar a nossa segunda aula ao vivo, né? Fazer o nosso segundo exemplo que eu acabei pulando na nossa aula ao vivo. Mas vamos lá, tá? Vou abrir o R aqui. Cadê? Deixa eu mudar aqui. Tá? Acredito que vocês estão vendo. Bom, na nossa segunda aula, eu comecei a aula falando sobre construir um modelo linear, porque a gente viu que a relação entre as duas variáveis era uma relação linear. Então a gente construiu um modelo linear e ele era simples, por quê? Porque eu tinha apenas duas variáveis. Uma era a variável resposta e a outra era a variável explicativa, e eu precisava entender e extrair as informações, explicitar, melhor dizendo, qual que era essa relação, e eu vou explicitar isso encontrando os coeficientes por meio dos modelos estatísticos, tá? Então, aqui vou para o meu segundo exemplo, tá? É o arquivo lá que tá o coração.data, lá que vocês têm disponível no R. E esse arquivo, eu vou ler ele aqui, deixa eu ver se ele vai ler, leu. Eu vou ler ele aqui, e esse conjunto de dados, ele me traz algumas informações. A primeira é a taxa de pessoas que utilizam a bicicleta para ir para o trabalho, tá? Essa é a primeira linha. Depois é a taxa de pessoas que fumam e a taxa de pessoas que possuem doença de coração, tá? Que desenvolvem doenças de coração. Então, eu tenho taxas de utilização ou de doenças para toda a população, tudo bem? E cada um desses valores aqui são cidades diferentes, tudo bem? E o objetivo aqui é ver realmente o desenvolvimento ou não da doença. Então, o que se faz aumentar ou o que se faz diminuir a doença do coração, tá? Então, beleza, eu já li aqui meu conjunto de dados. Vou fazer o head para ver as primeiras 6 linhas do meu conjunto de dados, como que ele está se comportando. Consigo ver aqui que eu tenho a variável bike, a variável fumar e a variável doença, tá? Cada linha é uma mesma informação para uma mesma pessoa, no caso aqui, para uma mesma cidade, tá? Uma observação para uma mesma cidade que tem uma taxa de usuários de bicicleta para ir para o trabalho, taxa de fumantes e taxa de desenvolvimento de doença do coração, beleza? Olhando aqui, a gente consegue ver que as 3 variáveis, elas são o quê? Numéricas, são variáveis contínuas, tá? São valores. Então, eu vou aplicar o str aqui para ver a estrutura, e a estrutura está exatamente do jeito que eu quero. Tanto bike, quanto fumar, quanto doença, eles são valores numéricos, tá? São valores pertencentes, são valores reais, né? São valores decimais, por isso eles são numéricos. A variável x é simplesmente uma contagem indicando as cidades, nesse caso, para a gente não vai ser muito importante agora, beleza? Se são variáveis numéricas, o que eu preciso começar fazendo? Análise descritiva, a análise exploratória dos dados. Então eu posso fazer o summary desse conjunto de dados que eu chamei de coração, né? Para não ficar colocando um monte de acento aqui. O summary, ele vai me dar valores mínimos, valores máximos e médias, para eu conseguir entender mais ou menos como que está distribuído, como estão distribuídas essas informações. Beleza? Bom, posso fazer... Será que... Ó, eu não rodei a variável, aquela função descritivas, né, que eu tinha rodado na primeira aula lá. Ó. Então, eu vou rodar ela aqui, só para eu criar a função. E agora eu vou aplicar a função que eu criei, dessas descritivas, na variável bike. Ó, não funcionou. Por que ele não funcionou? Porque eu não atachei, entre aspas, o conjunto de dados coração, Oracle. Então eu vou dar o attach nela e agora eu vou conseguir rodar as minhas variáveis descritivas aqui, né? Média, mediana, amplitude, variância, desvio padrão e assim por diante. E eu consigo fazer isso para todas as minhas variáveis, porque elas são variáveis numéricas, então é importante eu conhecer essa distribuição delas, beleza? Ok. Calculei as medidas de descrição, medidas descritivas, perdão. Agora eu preciso ir para os meus gráficos, certo? A gente está vendo aqui que tem gráfico para torto e direito, né? Então vamos começar nossos gráficos e vamos construir primeiro o histograma das variáveis, individualmente, para a gente saber como que eles
estão se comportando, ok? Então, ó, o primeiro que eu vou fazer é o histograma da variável bike. Isso aqui é taxa de utilização da bicicleta para ir para o trabalho. Então, eu consigo ver que, embora nos cantos aqui não sejam muitos valores, ele não está muito com uma cara de distribuição normal, tá? Ele parece mais uma distribuição uniforme, tá? Bom, vou fazer o seguinte. Então, eu vou fazer o mesmo gráfico para as outras variáveis. Eu vou simplesmente copiar, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, e vou mudar a variável aqui, ó. A variável era bike, eu vou colocar variável fumar. E vou trocar aqui, né? Porque agora é histograma de fumar. E vou rodar. Mesma coisa. Opa, já me deu novamente o histograma dessa variável. Se eu quiser, eu consigo, nessa informação aqui, ó, eu consigo aumentar a quantidade de barras no meu histograma. No caso aqui eu diminuí, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1. Então, ó, vou aumentar bastante a quantidade de barras do meu histograma, beleza? Numérica, ela também não tem uma distribuição normal, ela parece mais uma distribuição uniforme. Para finalizar, então, vamos fazer o gráfico do histograma para a variável doença, que é a taxa de pessoas que tiveram doenças no coração, tá? Doença, vamos lá, então vou rodar isso aqui, vamos ver como é que fica. Opa, aqui eu já consigo ver muito melhor essa distribuição normal. Beleza que tem aqui um pouquinho para a esquerda, né? Eu tenho um acréscimo um pouquinho maior para valores menores aqui do que a média, mas eu já tenho uma carinha de distribuição normal muito melhor. E realmente, a variável que eu quero utilizar como variável resposta é o desenvolvimento da doença. Então, quero saber se utilizar a bicicleta e fumar, se ele tem a chance de aumentar ou diminuir o desenvolvimento dessa doença do coração. Tá? É isso que eu quero verificar. Bom, então como eu quero utilizar a doença como variável resposta, o que eu preciso fazer? Eu preciso relacionar essas variáveis. Como será que é a relação entre andar de bicicleta e desenvolver a doença? Então, eu simplesmente faço um plot. Eu faço um plot dessas duas variáveis para ver se elas estão relacionadas. E dá para ver aí na cara que elas estão linearmente relacionadas, né? Tá bonitinho aqui, ó. Tem uma reta bonitinha aqui, né? Então, essa é a relação entre bike e doença. Quanto mais você anda de bicicleta, menor é a taxa de doença. Beleza? Tá fácil da gente ver. E a relação entre fumar e desenvolver a doença. É isso aqui, ó. Fumar e desenvolver a doença é esse. Não é tão explícito quanto a outra relação. Eu consigo ver que está numa crescente aqui. Eu aumento o meu nível de pessoas fumando, a taxa de fumantes, está aumentando a taxa de doença, só que ela não está tão íngreme, né, quanto estava a relação com a bicicleta, tá? Existe uma relação? Aparentemente existe, só que ela não é tão clara, ok? Bom, então eu poderia pegar os gráficos, então tarefinha de casa para você. Elabora esse gráfico aqui melhor. Pega no exemplo que eu fiz lá no começo e faz um diagrama de dispersão usando o ggplot para vocês verem, para vocês construírem gráficos um pouquinho mais elaborados aqui, tá? Bom, que mais? Agora vem um detalhe que é novo, que é importante a gente verificar. A gente está querendo construir um modelo linear múltiplo. O que quer dizer esse múltiplo? Quer dizer que, ao invés de eu estar relacionando só uma variável resposta com uma variável explicativa, eu vou ter duas variáveis explicativas. A minha variável resposta é o desenvolvimento da doença. As minhas variáveis explicativas é andar de bicicleta e fumar, tá? Então, eu tenho duas variáveis explicativas. Para eu construir um modelo linear múltiplo do mais básico que tem, essas duas variáveis explicativas, elas precisam ser independentes uma das outras,
tá? Ou se tiver uma relação, essa relação tem que ser pequena, tá? Então, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou verificar se existe uma correlação linear entre essas duas variáveis, bike e fumar. Então, ó, rodei o gráfico de dispersão, e a gente consegue ver que ele está completamente distribuído aqui, né? Eu não consigo ver claramente nenhuma relação existente entre essas duas variáveis, o que é ótimo para mim, tá? Que outra maneira eu consigo verificar se existe uma relação entre duas variáveis? Vocês devem ter visto lá na primeira disciplina de estatística que vocês tiveram. Coeficiente de correlação de Pearson, tá? Eu consigo verificar se existe uma relação linear entre duas variáveis. Como que eu aplico isso? É só aplicar core e o nome das variáveis, tá? E eu coloquei o método, que é o método de Pearson, que é o método que vocês já conhecem, tá? Vou rodar ela aqui, ó. Apareceu aqui em cima, ó. Correlação entre essas duas variáveis é 0,01. Lembrando que a correlação ela varia de menos 1 a 1, certo? De menos 1 a 0, ela é uma correlação negativa, e de 0 a 1 é uma correlação positiva. Só que como essa correlação está praticamente zero, a gente pode afirmar com certeza que não existe uma correlação linear entre essas duas variáveis, o que para mim é muito importante, beleza? Como não existe essa correlação, eu posso fazer esse modelo utilizando essas duas variáveis, esse modelo linear múltiplo, utilizando essas duas variáveis explicativas, tá? Bom, então vamos lá, vamos construir o nosso modelo. Vocês viram que construir um modelo linear é a coisa mais fácil que tem. Eu posso utilizar o pacote base, não preciso de pacote nenhum para isso. Utilizo a função LM, de Linear Model, minha variável resposta e as minhas duas variáveis explicativas somando as duas. Tudo bem? Posso simplesmente rodar ele aqui e, novamente, só rodar o modelo não adianta, né? Eu preciso aplicar o summary dele, justamente para verificar se é quais são os coeficientes, se o coeficiente é bom, se o coeficiente é ruim, certo? Bom, o que a gente consegue verificar aqui então? Ó, eu tenho a minha fórmula, é exatamente isso que eu queria verificar. Estimativas, eu tenho o intercepto, o bike e o fumar. Para as três variáveis, ó, o meu p-valor aqui deu bem pequenininho, menor que 0,05. Então as duas variáveis e o intercepto estão corretos no meu ajuste, tá? Eles podem ser utilizados. E o que esses valores aqui, então, da estimativa, eles vão me dar? Olha só. Caso a pessoa não ande de bicicleta e também não fume, a taxa de doença no coração é de aproximadamente 15. Tá? Isso aqui é 15%. Tá? Aí se a pessoa ela não andar de bicicleta, mas ela fumar, aí ela aumenta essa taxa. Agora, se ela andar de bicicleta, aí ela diminui essa taxa. Então, tem a ver, né? Que a gente tinha visto lá nos nossos gráficos. A relação entre andar de bicicleta e doença do coração, assim, né? Entre andar de bicicleta e doença do coração, ele diminuía. E a relação entre doença do coração e fumar, ela aumentava. Por isso que esse sinal aqui no bike é negativo. Quanto mais você anda de bicicleta, menos chance de ter a doença do coração você tem. Tá? Que outra informação que eu posso tirar aqui também? O R2, o R ao quadrado. 0,9796. É uma ótima representação para esse ajuste. Tudo bem? É um valor bem alto, quase 1. Isso é quase perfeito. Beleza? Bom, eu coloquei aqui outros modelos. Por que eu coloquei aqui outros modelos? Será que a gente consegue criar outros modelos utilizando essas variáveis? Isso levando em consideração a variável doença como variável resposta, tá? O que eu posso fazer aqui? Ó? Vou colocar como modelo 2A e vou fazer simplesmente doença vai estar relacionado a andar de bicicleta. Só. Posso verificar só doença com andar de bicicleta e esqueceu fumar. Posso rodar ele aqui, ó. Rodei sem problemas. Vou usar o summary. Modelo 2A. Então, ó. Opa,
a variável deu significativa, o meu R quadrado ficou menor, tá? Então, eu posso ajustar mais informações, posso ajustar diversos modelos. O que vai me garantir que um modelo é melhor do que o outro? Certo? Então, algumas coisas eu posso comparar. Por exemplo, a primeira coisa que eu posso comparar é o R ao quadrado aqui. Quanto maior, melhor. Então, aquele R ao quadrado lá era maior que esse aqui. Uma outra maneira que a gente tem de comparar modelos, e modelos nessa estrutura, modelos que estão aninhados. Aninhados quer dizer o quê? Que eu consigo escrever um dentro do outro. Porque esse modelo aqui, o modelo 2A, ele é simplesmente esse pedaço do modelo 2, certo? Então, será que acrescentar essa variável fumar, ela é vantajosa? Será que acrescentar essa variável é vantajoso? Como que eu faço para comparar, então? Ó, comparar modelos aninhados. Para fazer isso, eu vou utilizar essa função aqui, ó, a nova, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar modelo 2A e modelo 2. Então, eu vou comparar esses dois modelos que eu construí agora. Então, olha só o que ele está falando aqui, ó. O modelo 1 é o modelo só doença e bicicleta. E o modelo 2 é doença, bicicleta e fumar, tá? Então, aqui ele faz uma comparação entre as duas. Primeira coisa que eu vou olhar, o p-valor. Esse p-valor, se ele tiver menor do que 0,05, quer dizer que existe sim uma diferença significativa entre os dois modelos. Ou seja, acrescentar o fumar, ele faz diferença no ajuste do meu modelo, tá? Outra coisa que eu posso ver aqui também, a diferença dos quadrados resíduos. Quanto menor, melhor. Então aqui, ó, eu tenho que o meu modelo 2 é bem menor do que o modelo 1. Ou seja, o meu modelo 2 ele está melhor ajustado. Ou seja, o meu modelo 2 é um modelo múltiplo. Acrescentar a variável fumar é importante. Poderia fazer a mesma coisa com a variável tirar, ao invés de bike, colocar fumar. Poderia fazer o mesmo teste, o resultado vai ser o mesmo. Procure fazer ele aí também, tá? Bom, para finalizar então essa construção do nosso modelo, a gente precisa verificar se esse modelo está bem ajustado, que aparentemente ele está, porque o R2 é bem alto, mas a gente precisa verificar, fazer análise de resíduos, tá? Então, ó, eu vou fazer com o modelo 2, que é o modelo múltiplo, bike mais fumar, tá? Aqui eu tenho o histograma dos resíduos. Então, ó, eu peguei os resíduos desse modelo, estou fazendo o histograma. Bonitinho aqui eu consigo ver que existe uma normalidade bem bonita nele, tá? Vou fazer o QQ-plot para conferir essa normalidade mais uma vez. Então, ó, meu QQ-plot está aqui. Basicamente, todos os meus valores estão dentro do envelope, estão dentro desse intervalozinho aqui. Tem um ponto fora aqui. Isso não tem problema, tá? O nosso modelo não é perfeito, ele está se ajustando da melhor maneira possível no conjunto de dados, mas ele não é perfeito. Mas isso aqui é um ajuste ótimo, tá? Posso também fazer o teste de Shapiro-Wilks, só para a gente ver, e nesse caso aqui, lembrando, o teste está verificando a heterocedasticidade, então eu estou rejeitando isso, quer dizer que ele é um modelo normal, tá? Posso também fazer o teste aqui, Posso fazer a construção dos gráficos do modelo para verificar mais uma vez a homocedasticidade, que é nesses dois gráficos aqui. Deixa eu mudar a minha carinha aqui. Nesses dois gráficos aqui, essa linha vermelha ele precisa ser o mais reto possível, e ela realmente está o mais reta possível, está numa qualidade boa de ajuste. Olhando os pontinhos, eles não formam uma figura tão explícita, tá? Eles não têm eles não estão formando uma imagem, uma reta, nada explícito dessa maneira, o que é bom também para a gente verificar a variabilidade. Beleza? Para finalizar, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um ggplot, que é o gráfico de dispersão mais o meu
modelo ajustado. Então, ó, eu tenho o gráfico de dispersão entre a doença e o bike para o trabalho e o meu modelo que foi ajustado. E o modelo tá levando em consideração tanto a bike quanto o fumar ou não. Beleza? Então, galera, um modelo linear simples e um modelo linear múltiplo, eles são muito próximos. A função que você vai utilizar é a mesma. Você só vai precisar verificar se, ao acrescentar essa nova variável, se ela vai ser útil ou não. Ali no nosso caso, a gente viu que ela é útil, a variável ela tem uma significância estatística válida e a gente calculou por meio da ANOVA que essa informação realmente ela era importante, o nosso modelo ele era importante também, beleza? Bom, era isso que ficou faltando da nossa segunda aula, espero que vocês tenham entendido. Tentem refazer essas análises, pega os comandos que foram dados, tentem refazer a análise, e a partir de agora vocês já conseguem fazer o mapa inteiro, tá? Vocês já conseguem fazer a exploração, a análise exploratória dos dados, já consegue construir o modelo, já consegue verificar a qualidade do modelo. Óbvio, dependendo do conjunto de dados que você for selecionado, tá? Dependendo do conjunto de dados, aí a gente vai precisar da nossa terceira ou da quarta aula, beleza? Obrigado pela presença de todos até aqui, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais.